Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícias nesta edição de 22 de janeiro de 2022. E começamos com a notícia que dá conta que já estão concluídas as obras de construção dos armazéns intermédios de medicamentos dos distritos de Ilhe e Mopeia, na província da Zambésia, faltando apenas alguns acertos para que em breve entre em funcionamento. Com os depósitos que vão se juntar aos outros 3 intermédios em funcionamento, sendo um em Vilanculo, província de Inhambane, e Chimoio, a saúde espera melhorar ainda mais a gestão de medicamentos. Dados do Ministério da Saúde mostram que o nível de satisfação em termos de disponibilidade de fármacos e artigos médicos para todas as unidades sanitárias do país foi de 81% nos primeiros 9 meses de 2021, contra 77% em igual período do ano passado. A instalação de armazéns intermediários faz parte do plano estratégico da logística farmacêutica do MISAL, que introduz reformas, entre as quais a adoção do comando único e a redução do nível de armazenagem pela substituição dos depósitos provinciais e distritais de medicamentos por 30 armazéns intermediários. De acordo com a saúde, com a instalação destes depósitos, reduziu de 30 a 35 dias para 10 a 15 dias o tempo que se levava para tirar os fármacos da central de medicamentos e artigos médicos para as unidades sanitárias. Os novos depósitos estão equipados com tecnologia moderna para a operacionalização das atividades, o que está a incrementar significativamente a eficácia e eficiência na reposição antecipada do estoque, cobrindo o abastecimento para todas as unidades sanitárias. Com a nova estrutura, busca-se eliminar todas as barreiras administrativas com a distribuição direta dos armazéns intermediários para as unidades sanitárias, otimizando assim os recursos financeiros, humanos e volume de medicamentos, de forma a garantir maior eficiência na logística farmacêutica. Mais de 1,6 milhões de pessoas definidas como prioritárias tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, cuja administração iniciou na quinta-feira passada em todo o país. O diretor nacional de saúde pública no Ministério da Saúde, Quinas Fernandes, explicou que a vacinação decorrerá em 3 meses. Na primeira, esperam-se imunizar 325 mil pessoas, entre as quais profissionais de saúde, idosos residentes em lares de acolhimento e doentes imunodeprimidos. A segunda irá abranger idosos com 60 ou mais anos de idade, vivendo em zonas urbanas, e a terceira fase, indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, residentes em áreas rurais. Para a dose de reforço, está sendo administrada a vacina da Johnson & Johnson e os selecionados devem ter completado a vacinação há 6 meses, isto é, vacinaram entre março e junho do ano passado. O país iniciou a vacinação contra a Covid-19 em março do ano passado. Desde então, mais de 10,5 milhões de pessoas elegíveis já tomaram pelo menos a primeira dose, na sua maioria nos últimos 3 meses, altura em que foram imunizados 7 milhões de indivíduos. Do total dos imunizados, mais de 8,7 milhões, o que corresponde a 57% de cobertura, complementaram o ciclo vacinal. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que a circulação de pequenas embarcações ficou condicionada na manhã deste sábado por algumas horas devido ao mau tempo que havia se registrado na província de Inhambane. A situação obrigou os passageiros a permanecer em longas filas e sem respeitar as medidas de prevenção contra a Covid-19, com destaque para o distanciamento físico. É sempre assim, principalmente nos dias de mau tempo. Viajar de Machixe em Inhambane, vice-versa, tem se transformado num grande pesadelo. As pequenas embarcações ficam paralisadas, circulando apenas as 2 grandes, geridas pelos estados que, vezes em quando, também têm tido problemas mecânicos. Assim, os passageiros são obrigados a permanecerem longas horas na fila, à espera de barcos para poderem chegar ao seu destino. O mais agravante é que, mesmo com a presença de alguns agentes da polícia,
As medidas de prevenção contra a Covid-19 continuam a ser violadas, com destaque para o distanciamento físico. Sempre há problema de barco, sim. O que é que dizem sempre? Dizem que deve-se a mau tempo, essas coisas aí. Há uma enchente devido ao mau tempo. Ok. Sim. Não há barcos. Parece que não. Apesar daqueles barcos grandes, esses pequenos assim, com essa ventania assim, é um problema sério. É sempre assim quando há mau tempo? Tenho certeza que é isso mesmo. É sempre assim mesmo, a bicha, daqui é mais. Então não há barco aqui. Aqui não há barco, estamos falando de barco. A preferência pelo transporte marítimo deve-se ao preço que é aplicado, que é de 15 meticais, enquanto o transporte terrestre cobra 50 meticais. Porém, os mais prejudicados são os funcionários e os alunos, que diariamente são obrigados a chegarem tarde ao trabalho ou às aulas por carência de barcos. É muito preocupante porque assim estamos a atrasar do outro lado. Mas é desde que chegam atrasados na escola. Qual a justificação que vocês dão na escola? A carência de barcos, na ponte havia muita bicha. Sim. Mohamed Rahman, de profissão é marinheiro, hoje, por causa do mau tempo, viu a sua atividade a ser comprometida. Explica que a situação deve-se, por um lado, à falta de interesse por parte de quem gera a administração marítima. Por outro lado, deve-se à falta de união entre os próprios marinheiros. O problema é a lotação, pessoal. Mas lotação O problema é da lotação. Os barcos são muitos, mas o problema está na lotação. Por exemplo, um barco que tem capacidade de transportar 60, 70 passageiros, atualmente carrega apenas 50 passageiros. Isso é muito desgastante, porque o preço do combustível aumentou e o preço de bilhete continua 15 meticais. Isso é preocupante. Este é o drama que vivem os munícipes das cidades de Machixe e Inhambane devido à falta de barcos. Após a reabertura das praias a nível nacional, os banhistas de algumas praias visitadas pela nossa equipe de FTV mostraram-se satisfeitos com a iniciativa do Estado moçambicano. É autorizada a frequência às praias de todo o país, das 5 horas às 16 horas, sendo proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas e os aglomerados. Um momento muito esperado pelos moçambicanos, a reabertura das praias, uma vez que o calor se faz sentir em demasiado nos últimos tempos. Na praia da Costa do Sol, logo pela manhã já se podia lá ver algumas pessoas que não seguraram a ansiedade de dar um bom mergulho naquele local. Estou satisfeita por estar aqui na praia. Já há muito tempo precisava. Praia, estou muito satisfeita, obrigada. E os turistas da Ponta de Ouro não ficam atrás na manifestação da sua satisfação. A praia é muito bom, obrigado. Sim. Muito bom. So, now praia abrir, muito feliz. Como turista. Sim. Happy to be at the beach. I'm glad that the president has opened it, and it's nice for all of us as tourists to come and visit. Solange, igualmente banhista daquela praia, emocionada, apoia a iniciativa do estadista moçambicano. Achei muito positivo. Sim, foi muito bom. Nós gostamos. Então, está a aproveitar? Estamos a aproveitar. Estamos aqui entre amigas a curtir o dia. Foi muito bom. Estamos com saudades das praias. Aconselho sim, desde que compramos com as medidas. O presidente da Associação dos Muqueiristas disse que este ano não tiveram muita perda de produtos de primeira necessidade comparativamente à transição de 2020-2021. O cenário que geralmente tem se verificado em vários mercados da cidade capital, principalmente no mercado grossista do Zimpeto, logo após as festividades da quadra festiva, da deterioração de diversos produtos alimentares de primeira necessidade, é preocupante. Em janeiro do ano de 2021, o setor enfrentou várias perdas, com destaque para a batata, que chegou a contabilizar mais de 5 caminhões do produto apodrecido. Reagindo a este episódio lamentável, o presidente da Associação dos Muqueiros, Suldekar Novella,
disse que este ano não houve cenário igual e o motivo de tanta deterioração deveu-se a um erro na produção do produto. O que aconteceu é que na produção também cometem erros. Há um tipo de fertilizante que foi lançado na Machamba para a produção. Agora, não se sabe ao certo se é por terem tirado a batata antes da própria época que resultou naquele apodrecimento, portanto, da batata, ou o que é que houve, mas o erro foi mesmo na produção. O importador saiu prejudicado, tentamos ver se o produtor podia lhe recompensar aquela perda, mas não aceitou. Bom, não aceitou porque, na verdade, o importador é chamado primeiro a verificar a qualidade do produto. Se não sabe logo distinguir que tipo de produto, se é bom ou não é bom ali no momento, já não vai a tempo de portanto, abrir processo contra o produtor, porque o produtor vai dizer, olha, eu produzi, tirei o meu produto da Machamba e ensaquei. O senhor foi chamado para verificar, verificou, conformou-se com o produto e comprou, pagou. Agora, das condições em que o importador transporta o seu produto, pode ser a causa que originou com que porque a batata apodrecesse. Portanto, é realmente por causa disso. Quando questionado se a grande quantidade de produtos deteriorados não deveu-se à especulação de preços ao invés do erro de produção, Novella explicou. Quebras não tem nada a ver com especulação de preços. Quebras tem a ver com o período e as condições em que transportamos os produtos. A batata, em algum momento, é armazenada em armazéns com sistema de frio, para estar sempre em lugar fresco. E nós vamos buscar batata fresca que está a sair de um compartimento fresco para o caminhão e depois colocamos lona numa temperatura de 40 a 45 graus. Dentro da lona já imaginam quantos graus ali. Enquanto sabe-se que também o próprio saco que a África do Sul usa, a batata em si produz calor. É por essa razão. Se não consegue atravessar no mesmo dia, corre o risco de chegar cá, a batata já a verter água, porque está a queimar lá dentro, está a ferver. A quadra festiva foi marcada pela rigorosidade do INOC e INAI no combate à especulação de preço e verificação do peso dos produtos. Vendedores informais da Baixa da cidade de Maputo queixam-se dos maus tratos da Polícia Municipal e alegam que são arrancados os seus produtos e para a recuperação dos mesmos optam por subornar os agentes da Polícia Municipal. Se esse fato for verdadeiro, esses agentes são maus. Vamos a pensar. É uma corrida de cão e gato que todos os dias é feita pelos vendedores informais da Baixa da cidade e pela Polícia Municipal. Os vendedores queixam-se dos maus tratos e alegam ainda que são arrancados os seus produtos. Entretanto, para recuperar os seus bens, são obrigados a subornar os agentes da Polícia Municipal. Para recuperar está difícil, ninguém está conseguindo mesmo. Está mal isso, está mal mesmo.
Nada. É só que até a não ser quando levam, você tem que chegar com algum valor nas escondidas, começar a entregar para eles dar os produtos. Mas sim, é isso aí, sim, é verdade. Está-se mal mesmo. Não, bater nas pessoas, roubam. Isso já é roubo. Sim, tem batido nas pessoas, invadem os sítios onde as pessoas deixam refresco, por exemplo, antes de ontem. Entraram aqui, levaram coisas daquela senhora que vende refresco, levaram quase tudo. Começam a andar atrás das pessoas, as pessoas caem, se ferem. É complicado, é uma vergonha para o nosso município, é uma grande vergonha. Começam a roubar coisas das pessoas. Por exemplo, como é que as pessoas vão viver se os jovens estão a tentar andar a vida? E eles vêm, correm atrás dos jovens, batem os jovens, começam a roubar as coisas. Como é que vai ser isso? Então, isso vai provocar mais criminalidade, mais roubos, porque os jovens estão a tentar andar a vida, mas não. As dificuldades da vida, sobretudo a falta de emprego, obrigaram Samuel Marcos a vender plásticos na Baixa da cidade para ganhar pão. É muito mal mesmo, muito mal, porque aqui, mesmo aqui, às vezes não fica vazio. Aqui não fica vazio, é muito mesmo, mas quando esses chegam aqui, mesmo hoje, aquela já era uma pessoa aqui, esses mesmo de camarada, já era uma pessoa mesmo. E aí isso é muito mesmo mal, todos os dias se corre mesmo aqui. Quando isso aqui é a forma de comer, né, posso dizer assim. Testemunha-se que os maus tratos por parte da Polícia Municipal têm sido frequentes. Todos os dias se corre mesmo aqui. Quando isso aqui é a forma de comer, né, posso dizer assim. A nossa equipa de reportagem tentou confrontar a Polícia Municipal, porém sem sucesso, pois recusou-se a dar entrevista. O presidente da Associação dos Muqueiros, Sudecar Novela, disse que as restrições impostas pela pandemia da Covid-19 trouxeram mais prejuízos do que ganhos para os muqueiristas. A redução do número dos operadores transfronteiriços foi a mais impactante. Enquanto isso, vamos para uma outra peça de reportagem que dá conta que, com as conversações, e vamos a outra peça de reportagem que dá conta que os casamentos e celebrações matrimoniais em meio a dificuldades da pandemia. Já diz a Bíblia, o que Deus uniu, o homem não separa. E é com este intuito de juras de até que a morte nos separe que o casal Manjate, mesmo perante as dificuldades impostas pela pandemia, não desistiu, sendo este o seu segundo casamento. É uma sensação única, uma sensação de dever cumprido, porque o casamento foi instituído por Deus. Nós nos sentimos honrados em estarmos hoje a concretizar um dos mandamentos de Deus. Dizer que não é fácil casar nesses dias de Covid. Esse, por acaso, é o nosso segundo casamento. Tivemos o primeiro casamento, logo, semana a seguir, o presidente decretou o estado de emergência, cancelou o casamento, tivemos que registrar e ir para casa. Então, hoje estamos a fazer a festa, dia de festa. Foco é o lema de Luiz Maomani, outro recém-casado. Bom, a dificuldade já acho que existe, não é? Mas o importante é as pessoas terem foco. Onde é que querem chegar, onde é que vão. A pandemia não pode impedir nada. Acho que é isso. Muito feliz. É uma meta alcançada. E nós não podemos olhar para as dificuldades ou para o presente, mas sim devemos olhar para o foco. E que as dificuldades só nos tornam mais fortes para nós podermos alcançar o foco. Bom, primeiro dizer que as dificuldades nunca não vão deixar de existir, sempre elas irão existir. Que tenham foco, né? Naquilo que eles querem fazer, que tudo vai dar certo. É só foco. E como não podia faltar, os noivos expressaram seus sentimentos aos respectivos amados. Bom, é um momento histórico. Qualquer um gostaria de passar por este momento e dizer a todo mundo o quanto ama a esposa
Hoje minha esposa, ontem minha noiva, antes de ontem minha namorada. E dizer que o meu sonho, o meu desejo era que a gente vivesse junto até que a morte nos separe. Dizer que este homem que Deus colocou na minha vida é melhor. Palavras me faltam para descrever o quão ele é especial para mim. Dizer que eu lhe amo, estaria a mentir, porque o amor resplandece todo santo dia. Convivemos grandes momentos difíceis, bons. Hoje estamos aqui a comemorar. Não foi fácil quando fomos registrar. Hoje estamos a nos vingar. Hoje é a grande vingança. Que bela vingança! É verdade, é grande vingança porque depois de todos os preparativos, tudo desabou. E hoje estamos a nos vingar mesmo de verdade. E em primeiro lugar agradecer a Deus pelo presente. Eu chamo Ele de meu tesouro e Ele sabe. Acabamos de acompanhar a peça de reportagem que dá conta que os recém-casados dizem que o segredo para a concretização do matrimônio nesta época da crise da pandemia da Covid-19 é manter o foco. E desta forma nós vamos a uma curta pausa e voltamos dentro de instantes, mas para já confira a atualização da temperatura para o dia de amanhã. Confira. A zona sul do país, Maputo, vai registrar uma máxima de 28 e uma mínima de 21. Xai-Xai vai registrar uma máxima de 27 e uma mínima de 22. Inhambane vai registrar uma máxima de 28 e uma mínima de 22. Zona centro do país, Beira vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 22. Chimoio vai registrar uma máxima de 25 e uma mínima de 18. Tete vai registrar uma máxima de 33 e uma mínima de 22. Quilimani vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 22. Zona norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 28 e uma mínima de 20. Pemba vai registrar uma máxima de 31 e uma mínima de 24. Lixinga vai registrar uma máxima de 24 e uma mínima de 15. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. E se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa, por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19.
Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. Não te pendures na carruagem, nem atravesses sem olhar. Caro cidadão, antes de atravessar a passagem de nível, preste muita atenção, repare os dois lados para certificar se o comboio está a passar ou não. E só depois é que pode atravessar. A sua segurança em primeiro lugar. Votos de festas felizes e um próspero ano novo. É perigoso, não atires lixo para a linha, nem tires as pedras em volta. Estamos de volta à segunda parte do Telenotícias e na atualidade internacional vamos à notícia que dá conta aqui com as conversações entre a Rússia e os Estados Unidos da América sem desenvolvimentos. A Organização das Nações Unidas faz apelos para baixar as tensões. Segundo a Rússia, a invasão da Ucrânia é uma preocupação irreal. No entanto, as autoridades de Moscou destacaram mais de 100.000 soldados para as fronteiras no leste do país. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defende que não deve haver qualquer intervenção militar neste contexto, acreditando que a diplomacia é a forma de resolver os problemas, acrescentando que qualquer invasão de um país a outro país é contra o direito internacional e espera que não aconteça. Imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa russo na sexta-feira mostram exercícios militares no oeste, perto da fronteira ucraniana. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o chefe da diplomacia russa Sergei Lavrov devem encontrar-se novamente na próxima semana. Batem-se números recordes de novas infecções por Covid-19. A Rússia atingiu na sexta-feira o maior número diário de novos casos desde o início da pandemia. São quase 50.000 casos. A Romênia também fechou a semana com o maior número de novos casos da Covid-19 de sempre e o sistema de vacinação no país é o segundo mais lento da Europa. A Polônia atravessa a quinta vaga da pandemia, esperando um pico ainda maior, diz o primeiro-ministro do país, anunciando novas medidas, incluindo testes gratuitos em farmácias e mais camas nos hospitais. Entretanto, alguns países começaram a flexibilizar as restrições sanitárias. Foi o caso do governo da Bélgica, apesar do aumento das infecções. A Irlanda acordou neste sábado com a maior parte das restrições sanitárias levantadas. Um anúncio feito pelo primeiro-ministro do país. As regras que permanecem em vigor são a utilização de máscara, o auto-isolamento após testes positivos à Covid-19 e a necessidade de um passe sanitário para viagens internacionais. A subvariante da Omicron, BA2, já se instalou em países como Dinamarca, onde já é responsável por metade dos casos sequenciados e existe a possibilidade de que seja ainda mais transmissível. A ilha de Atata, no arquipélago de Tonga, foi totalmente devastada após o maremoto que atingiu a nação do Pacífico no sábado. Com a população de cerca de 70 pessoas, muitos procuraram refúgio na igreja mormon da ilha. Todos os habitantes sobreviveram, mas poucos edifícios ficaram de pé.
Lizala Folau, um carpinteiro aposentado com deficiência motora, foi levada pelas águas e nadou durante mais de um dia para salvar a vida. A parte mais assustadora da provocação para mim foi quando as ondas me levaram para o mar. Quando eu estava indefeso no mar, vieram-me duas coisas à mente. Uma, que eu ainda tinha fé em Deus. Duas, a minha família. Só pensava no que a minha família poderia pensar naquele momento. Talvez ele tenha morrido. A ilha de Atanta ficou totalmente destruída. No entanto, os seus habitantes querem voltar, pois é aqui que tem as suas raízes. O arquipélago enfrenta uma grande escassez de água, o que leva as autoridades a temerem a propagação de doenças. Entretanto, já começou a chegar ao país ajuda humanitária enviada pela Austrália e Nova Zelândia, como o apoio do Japão. A erupção subsaariana de 15 de janeiro fez-se sentir um pouco por todo o mundo. No Peru, por exemplo, a mais de 10.000 quilômetros de Tonga, as fortes ondas provocaram um derrame de petróleo numa refinaria que ultrapassa já os 2,9 quilômetros quadrados de mar e costa, de acordo com as autoridades de Lima. O governo peruano deu à Repsol, detentora da refinaria, 10 dias para limpar a zona afetada, caso contrário, a petrolíferas. Várias dezenas de pessoas morreram no bombardeamento da prisão de Sada, no centro do Iêmen. Um ataque atribuído à coligação internacional liderada pela Arábia Saudita, que combate os rebeldes que controlam uma grande parte do país. A Cruz Vermelha fala em 100 mortos ou feridos, enquanto os Médicos Sem Fronteira dizem que só os feridos são mais de 200. O ataque foi já condenado pelas Nações Unidas. A embaixadora norueguesa, em exercício do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, diz que a situação é inaceitável e pede contenção a ambos os lados. A escalada do conflito militar no Iêmen é muito alarmante e acrescentou: a situação no Iêmen é inaceitável. Mona Joule, presidente em exercício do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Em Sana, a capital do Iêmen, controlada pelas forças rebeldes Houthis, apoiadas pelo Irão, grandes multidões saíram à rua para protestar contra os ataques sauditas. Um outro raid contra um centro de telecomunicações deixou o país sem acesso à internet. Embora condene as ações dos sauditas, a Organização das Nações Unidas condenou igualmente ataques dos rebeldes Houthis, nomeadamente um lançamento de mísseis contra Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, um dos aliados da Arábia Saudita, que terá feito pelo menos 3 mortos. Desta forma, colocamos um ponto final desta edição do Telenotícias, hoje, dia 22 de janeiro de 2022, com promessas de cá voltar amanhã, domingo, com notícias que marcam a atualidade nacional e a atualidade internacional. Por favor, cuide-se contra a Covid-19, porque a Covid-19 é uma realidade. Até amanhã.